Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Bom dia! Bom dia! O programa Madrugada com Deus entra no ar pela Rádio Imembuí, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, neste domingo que é um dia que devemos dedicar à família, dedicar aos nossos familiares, filho, filha, marido, esposa, mãe, pai, nada melhor do que um domingão em família, não é mesmo? Então que esse domingo seja repleto de muita felicidade. Abraço a todos vocês de Santa Maria, uma cidade que eu tive a honra de conhecer. Olha que cidade de vibração elevada, viu? Eu, em particular, adorei muito conhecer Santa Maria e desejo voltar a essa bela cidade que fica no coração do Rio Grande do Sul. Então a todos vocês um forte abraço e a você que já está acostumado a nos acompanhar aqui pelo YouTube. Em nosso canal no YouTube, nós postamos todos os programas Madrugadas com Deus. Para quê? Para que nós aprendamos juntos. Aqui nós falamos de espiritualidade. Nós tratamos a espiritualidade de uma forma mais próxima de nós. Não é? Porque quando se fala em espírito, quando se fala em espiritualidade, parece aquela coisa tão distante, não é? Aquilo que devemos tratar dentro da nossa casa religiosa, a nossa congregação religiosa, não. Aqui nós tratamos a espiritualidade como algo do nosso cotidiano, do dia a dia, porque de fato é. De fato é. Nós estamos cercados por uma multidão invisível aos nossos olhos, mas perceptível à nossa sensibilidade, aquilo que nós chamamos de sexto sentido. Então, quando nós buscamos o conhecimento, nós nos libertamos, como disse Jesus, destas barreiras que nos impedem desta aproximação com a espiritualidade. E aqui nós aprendemos muito. Os irmãos, muito têm a nos ensinar, não é mesmo? Então, gente, fica aí na sintonia. O programa tem meia hora. Nós temos aqui meia hora para falar de espiritualidade, para aprender com quem tem a nos ensinar. Mas já aprendemos muito. E entre esses aprendizados, orar. Como é importante fazermos uma oração no início de qualquer atividade, de qualquer tarefa. Então vamos orar? Afinal de contas, nós iniciamos, né, o dia 2/2 de 2020. 2/2/20. Então vamos começar esse segundo dia do segundo mês deste ano, elevando o pensamento a Deus Pai. Vamos pedir que tenhamos condições de usufruir bem das bênçãos de Deus, pois esta, de fato, não é? Esta não falta conosco. Deus não falta conosco, não é? Deus nunca falta conosco. Nós é que temos falhas com Deus. Nós é que nos afastamos. É como o sol. O sol nunca falha conosco. O sol está lá, sempre a nos iluminar. Agora, se nós entrarmos num local fechado, escuro, não é culpa do sol, ele está ali, iluminando. Não é culpa de Deus se nós entramos nos nossos mais recônditos cantinhos e não queremos receber essa luz. Mas Deus está presente e Ele quer que nos iluminemos na verdade, no amor. Por isso vamos orar. Diante da sua presença, Senhor, aqui nós estamos, neste novo dia, concedido por Ti, para que sejamos mais ricos de experiência, conhecimento, de convívio com os nossos. Pedimos que nos dê sabedoria, nos dê sensibilidade, para saber lidar, Senhor,
com todas as situações que esse novo dia irá nos propor. Que possamos ter paciência, que possamos ter mais entendimento, serenidade e assim poder ajudar os nossos e também ser ajudado no que nós precisamos. Que nesse novo dia renove os nossos sentimentos de amor, amor para com a vida e amor para com todos que nós convivemos. E juntos oramos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Ó Mãe. Amém. Seu filho à terra para nos salvar de todos os nossos pecados. Ele veio nos livrar. Ele foi crucificado. Em 3 dias ressuscitou. Diante dos seus apóstolos, para o Pai ele voltou. No seu evangelho prometeu que voltará. Seus filhos não se cansam de clamar. Eis que venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Brilha! Mas que brilho é esse o meu? É o brilho da luz de Deus. Mas que brilho é esse o meu? É o brilho da luz de Deus. Louvando o nome do Senhor. Volta, Jesus, ao seu planeta, à sua terra. Eis que venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Ora vem, mas que brilho!
programa Madrugada com Deus, o programa que aproxima você da espiritualidade e aproxima a espiritualidade de você. Tá aí uma frase que eu sempre repito, porque de fato é. O programa, ele aproxima estes espíritos, traz aqui mensagens do mundo espiritual para que você esteja próximo. Como nós falamos, gente, Deus não falha conosco de maneira nenhuma. Nós é que falhamos com Deus. Mas como falhar com Deus, Júlio? Como que isso acontece? Quando nós nos afastamos da nossa religiosidade, nós falhamos. É como se afastar do sol e querer que o sol te ilumine. É como querer enxergar vivendo na escuridão. Se eu estou dentro de um espaço escuro e eu quero enxergar, eu tenho que sair sobre a luz do sol. Então, quando nós nos afastamos de Deus, é isso. Vivemos sobre uma escuridão, sobre uma névoa que não conseguimos enxergar as bênçãos de Deus. Aí você se depara com um problema e acredita que aquele problema está contra você. E não está. Gente, é inconcebível, se assim eu posso dizer, acreditar em Deus, né? E acreditar que a vida ela está contra você, que os problemas existem para te prejudicar, que a situação que você vive é negativa e que está contra o seu desenvolvimento. Não. Gente, quando nós acreditamos em Deus, nós entendemos que todos os fatos ocorridos é permitido por Deus. E se é permitido por Deus, não pode ser contra o nosso crescimento, contra o nosso desenvolvimento. Não podemos. Se Deus é amor e Ele tudo sabe, tudo vê e tudo pode, e concedeu essa situação, é porque essa situação, de uma forma ou de outra, vai trazer benefício a nós. Mas, Júlio, como que uma doença pode trazer benefício a uma pessoa? A doença em si não, mas o aprendizado que a doença nos traz, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Nós precisamos evoluir. E diz Jesus, é o conhecimento que nos faz evoluir. Conheça as verdades e as verdades te libertam. E a libertação é essa evolução. Então, gente, temos que entender que Deus é a nosso favor, nunca contra, não é mesmo? Eu acredito em Deus. Então eu sei que Deus está sempre ao meu lado, buscando me ajudar no que eu preciso. Então as situações, por mais difíceis que sejam, elas irão me fortalecer de alguma forma, não é mesmo? Olha só, quero te fazer um convite. Vamos ouvir agora a leitura dos 4 evangelhos. Há um tempo, aqui na nossa casa, pelo programa Madrugada com Deus, nós estamos aprendendo muito, muito, tudo aquilo que os evangelistas, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João deixaram escritos sobre a passagem de Jesus na terra. Nós estamos aprendendo numa visão renovada, ampla, uma visão espiritual de tudo aquilo que está escrito nos 4 evangelhos. Pedro, Marcos, Mateus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá? Daqui a pouquinho nós voltamos para comentar um pouco. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 22. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 45. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17. A primeira multiplicação de pães e peixes. Reunindo-se os apóstolos com Jesus, contaram-lhe tudo quanto haviam feito e ensinado.
Disse-lhes o mestre: Vinde sozinhos a um lugar solitário e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e iam, e nem tinham tempo para comer. Então partiram numa barca para um lugar deserto. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e assim correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram antes deles. Jesus, ao desembarcar, levantando os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Isso dizia para os experimentar, porque ele sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pouco. Como a hora fosse já adiantada, chegaram-se a ele seus discípulos, dizendo: Este lugar é deserto e já é muito tarde. Despede-os para que procurem os sítios e as aldeias circunvizinhas e comprem o que comer. Mas Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram eles: Mas não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Respondeu-lhes Jesus: Trazei-mos cá. E então mandou aos discípulos que a todos fizessem sentar em grupos sobre a relva verde, e todos se sentaram em turmas de 100 e de 50 pessoas. Em seguida, tomou Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças, partiu os pães e entregou-os aos discípulos para os distribuírem. E repartiu igualmente os 2 peixes. Depois de saciados, disse Jesus aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, os recolheram e encheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E o povo, vendo aquele sinal, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Logo depois, compeliu seus discípulos a que embarcassem e lhe tomassem a dianteira para a outra margem, rumo a Betsaida, enquanto ele próprio despedia a multidão. Número 173. Já vos temos falado da força de que dispunha Jesus por efeito da sua potencialidade superior para atrair os fluidos de que necessitava. Pela ação da sua vontade poderosa sobre os espíritos que o obedeciam pressurosamente, conseguiu ele, mediante transportes e o emprego de fluidos, multiplicar ao infinito a pequena quantidade de alimentos que os discípulos tinham à sua disposição. Preparados com os fluidos próprios à sua produção, os quais lhes davam as necessárias propriedades nutrientes, aqueles alimentos satisfaziam às exigências da matéria, bastando uma diminuta porção deles para saciar a fome mais devoradora. Para que a multidão ficasse saciada, não bastaria que o Cristo quisesse? Sem dúvida, e para isso não lhe seria preciso mais do que reunir em torno dela os fluidos convenientes que, sendo aspirados, fariam cessar as exigências do estômago. Era mister, porém, que diante daqueles observadores materiais um efeito físico se produzisse. A multiplicação dos pães e dos peixes causou impressão muito maior do que houvera causado a vontade de Jesus atuando nos homens.
para os apóstolos, os discípulos e a multidão foi com os pedaços em que Jesus dividiu os 5 pães e os 2 peixes, pedaços que, multiplicados ao infinito, ele entregou aos apóstolos e estes distribuíram pelo povo, que todos se saciaram, dando ainda, depois de estarem todos satisfeitos, para encher 12 cestos. Foi isso que todos viram. Esse é o fato que se passara à vista de todos, o fato de que todos eram testemunhas e do qual todos haviam participado desde que comeram os pedaços dos 5 pães e dos 2 peixes, partidos pelas mãos de Jesus e distribuídos pelos discípulos. Foi isso e só isso o que viram, o que podiam atestar e atestaram. Por lhes ser incompreensível e inexplicável, dada a ignorância de todos, dos apóstolos, dos discípulos e da multidão, relativamente à origem, às causas e aos meios ocultos que o produziram, o fato da multiplicação dos pães e dos peixes foi por todos considerado um milagre. Foi e ainda o é pelos que se conservam estranhos à nova revelação. Alguns homens de coração simples e de espírito humilde acreditaram na sua autenticidade sem o compreenderem, firmados no testemunho dos apóstolos, dos discípulos e da multidão, e na fé que lhes inspira a narração evangélica baseada naqueles testemunhos. Os outros ou fingiram acreditar por não ousarem negá-lo, ou negaram e rejeitaram abertamente, encastelados na sua orgulhosa ignorância, pela simples razão de não o poderem compreender e não saberem explicá-lo. E sem a nova revelação, que vos vem iniciar nos segredos de além-túmulo, na ciência espírita, que vos vem mostrar a origem, as causas e os meios ocultos por que se operou a multiplicação dos pães e dos peixes, este fato não seria ainda para vós um milagre? Porventura vedes o que a todos os momentos se passa em torno de vós no mundo espiritual? Sem a nova revelação que vos trazemos, saberíeis que aquela multiplicação se produziu pela ação espiritual e pelo emprego de fluidos, uma vez que a ciência é impotente para comprová-la, por isso que não vê, não observa, não descobre senão com os olhos carnais. Saberíeis quais os meios ocultos que, com o auxílio daquele emprego, serviram para efetuar a multiplicação de que se trata? Os evangelistas, que como os apóstolos, os discípulos e a multidão, não podiam compreender o fato, por ignorarem também a fonte, as causas e os meios que o produziram, se limitaram, e assim devia ser, a narrá-lo debaixo da influência mediúnica. Jesus, dizem eles, partiu com as mãos os 5 pães e os 2 peixes, os deu aos discípulos e estes os deram ao povo. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda levaram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe que sobraram. Estas últimas palavras indicam que Jesus partia os pães e os peixes e dava os pedaços aos discípulos, que os depositavam em cestos, onde os transportavam para distribuí-los pelo povo. Os cestos eram os que as mulheres do Oriente costumam trazer à cabeça e que servem para o transporte de frutos e legumes, assim como para abrigá-las dos ardores do sol. E muitas mulheres havia na multidão. Antes que começasse a multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos, cumprindo o que Jesus lhes ordenara, haviam arrebanhado e colocado junto dele
todos os cestos que as mulheres traziam. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. É uma visão diferenciada, não é mesmo? Tira-se muitos, mas muitos véus, tira muita barreira, tira muitas dúvidas, tira aquelas ideias antigas de que o que Jesus falava era apenas para aquele povo, para aquela época. Poxa, seria muito pouco um Cristo, quer dizer, um administrador de um planeta se manifestar fisicamente e falar apenas para uma época dessa vida humana, ou até mesmo para um grupo, né? um grupo fechado, seleto. Mas como que um administrador de um planeta vai falar apenas para um grupo, se ele administra tudo? Então, essa visão trazida por Rustin nos faz pensar e nos faz entender melhor sobre tudo que Jesus veio trazer para nós. Pois a lição de Cristo Jesus é uma lição libertadora. Então Jesus, como sendo este ser libertador, ele vem nos ensinando como devemos agir diante de todos os obstáculos que são importantes para a nossa evolução. Todas as dificuldades que surgem são necessárias para que possamos nos renovar e nos superar dia após dia. Então, olha, eu indico a você, quantas vezes for possível, ouça essa leitura. Quantas vezes for possível, assimile, aprenda, estude os 4 evangelhos. Isso vai te deixar muito mais seguro diante de tudo que a vida propõe a cada um de nós. Sem revolta, sem chateação, sem a perda da crença. Porque muitos que foram estudar a Bíblia nessa visão materialista, acabaram se tornando mais materialistas, se afastando de Deus, acreditando que nada disso é verdade. Por quê? Porque ficaram limitados àquilo que os homens, interpretando ao pé da letra a Bíblia, traz. Os homens, os ditos religiosos, trazem uma explicação ao pé da letra. Então a espiritualidade, por intermédio desses 4 evangelhos, vem ampliando a visão. Estuda, e quanto mais pessoas você puder passar, melhor você fará pela própria humanidade. Tá bom, gente? Infelizmente o programa agora é mais curto. Agradeço a você por estar sempre na nossa sintonia. Olha, tá aí os vídeos postados no YouTube. Você que nos acompanha pela Rádio Imembuí, entra no nosso canal no YouTube. Você só digita lá TV Tens ou Templo Espiritual Maria Santíssima. Você cai no nosso canal e terá todos os vídeos postados, os vídeos do programa Madrugada com Deus e todas as mensagens que a espiritualidade nos traz, tá bom? Agradeço de coração e desejo que esse domingo seja repleto de muito amor, muita felicidade, muita paz, muita harmonia para você, para a sua família e para toda a humanidade. Que a paz de Deus, que a paz de Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.